Oi, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre patrimônios materiais. Lá na grade de vocês está marcado o uso do livro didático, né? Da página 132 até a página 139, 140, tá? 141 não precisa fazer. Durante Entre todas essas páginas, tem textos não muito longos, mas tem muitas imagens para vocês olharem, lerem do lado sobre o que está se referindo, tá? Então, vocês podem até achar, nossa, é muita página, mas não são, não. São poucos textos. Leiam com bastante atenção. E as atividades, a maioria delas é para você conversar com a família ou discutir com os colegas. Então, não precisam ser feitas. O que que vocês vão fazer? Somente a página 137 no próprio livro. São 3 questões. Vocês vão ler e responder com base nos textos do livro. Feito? Então, agora eu não vou usar os textos que estão no livro, eu vou explicar pelos slides e depois vocês voltam e leem os textos para fixar mais o conteúdo. Entendido? Então vamos ver lá. O que será que é o patrimônio histórico-cultural? O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservada por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico-cultural são os historiadores, da arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. Então, o que isso tudo quer dizer? Tá? Que o patrimônio histórico é tudo aquilo que faz parte da história de uma cidade, né? Como os grupos sociais que nelas vivem, as cidades também têm história. As suas construções, o aspecto de suas ruas, a organização de seus bairros e até mesmo os seus problemas estão ligados à sua história. Então, a cidade também tem história, assim como nós temos uma história de vida, a cidade tem uma história. Só que a história da cidade é cultural. Vocês já viram lá no quarto ano e já viram comigo toda a parte da história de Guarapuava, né? Então, Guarapuava tem uma história, todas as cidades têm uma história. E tem muita coisa que faz parte da cultura e que tem que ser preservada. Por isso que a gente diz que é um patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico-cultural mesmo? Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializada no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio. O que será que é tombado? Ele foi analisado, ele foi estudado e visto que ele é uma raridade e que ele não pode ser desmanchado, ele não pode ser tipo reformado de uma maneira deixar ele diferente. Isso não pode, né? Algumas cidades, ou parte delas, ainda conservam conjuntos arquitetônicos ou monumentos isolados, construídos em outros tempos, que hoje possuem valor histórico e cultural. A maioria dos, dos do que é tombado, do patrimônio tombado, são coisas muito antigas, que fazem parte da história e que, se for desmanchado, não tem como reconstruir igual. Né? Então, são coisas muito, muito bonitas. Aqui em Guarapuava, nós temos a parte ali do Centro de Artes, do museu, isso aí tudo foi feito um tombamento histórico, ou seja, ali não pode ser desmanchado, pode ser cuidado e não pode também mexer muito na estrutura dos patrimônios. Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural. O que será? Obras de artes plásticas como pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos e históricos em geral. Quadros muito antigos, esculturas muito antigas, tudo isso pode ser um patrimônio histórico. Nós temos as construções e conjuntos arquitetônicos, isso que eu estava falando, ó. Cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, às vezes tem estátuas,
Tem cidade como a de Ouro Preto, tem muita coisa antiga que é considerado patrimônio histórico. O que que é? É de todo mundo, faz parte da cultura do país. Tem ainda as festas e festividades, como o nosso carnaval é um patrimônio histórico, ele é uma festividade tradicional da nossa cultura. Nós temos músicas, nós temos elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo, né? É bem vasto. Olha, aqui tem uma imagem. A cidade de Salvador, ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico Cultural Material da Humanidade. Então, olha aqui que eu falei dos casas antigas, né? Lá, aqui nós temos em Paranaguá também umas casas assim muito antigas. Então, não pode ser desmanchado, por exemplo, eles não podem mudar a estrutura arquitetônica, porque é da cultura, ele foi tombado. Então, ele é uma cidade histórica. O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural são a sua relevância histórica, se ele é importante para a história, para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Ou seja, se aquela casa, aquela música, ou aquela estrutura, aquela escultura fez parte da cultura, ela vai deixar lembrança para o povo, ele faz parte da relevância, ele é um patrimônio histórico. Lógico, se tem um desenho lá mal feito, ele não vai fazer parte da cultura, né? Se tem uma, uma estátua feita de qualquer jeito, ele não vai fazer parte da cultura, né? Por estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nós desenvolvemos certo apreço pela sua preservação, devido ao fato de que esse convívio é fator decisivo para a formação de nossas identidades. Por exemplo, eu gosto muito do Centro de Artes, então eu tenho um apreço por ele. Eu sei que ele faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, né? Aqui ao lado da Escola Cebula, antigamente, onde hoje ali é aquele prédio e aquele sobradinho de esquina, ali tinha um teatro, né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas era muito antigo, muito bonito. Infelizmente, ele foi desmanchado. Ele fazia parte da nossa história, mas ele não foi visto como patrimônio, né? Então ele foi desmanchado. Eu ainda vou lembrar o nome e vou falar para vocês, Dale. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de artes, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade do povo. Imagine se cada geração que vai passando fosse desmanchando tudo que a geração anterior fez e não ficasse, não deixasse registro de nada. O que que nós teríamos de história? O que que os nossos avós fizeram que ficou marcado para nós? Não teríamos registro, né? Aqui a parte dos escravos que fizeram muita coisa para Guarapuava. Se não fosse feito um patrimônio histórico, uma valorização da nossa cultura, o que que nós íamos ver, né? Então, a valorização é o que faz parte do patrimônio histórico. Valorizar uma coisa para que ela se torne um patrimônio histórico. Associado aos elementos concretos de uma sociedade está a cultura material ou patrimônio cultural material. Esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. Diversas edificações, ó, que eu falei das casas, dos prédios, objetos artísticos e cotidianos fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras. Nós temos os bens móveis. O que que são os bens móveis? Eles podem ser transformados e reúnem os acervos e coleções. Geralmente, quando eles estão em museu, né? Eles estão em algum centro de artes, né? Eles foram todos juntados e colocados em algum lugar. Bens imóveis são estruturas fixas e representam os centros históricos, sítios arqueológicos, né? Então, imóvel, aquele que você não pode mexer, não pode tirar de lá.
Os móveis você tira. Por exemplo, um quadro, uma pintura, uma escultura, ou até mesmo um utensílio doméstico que fez parte da cultura, tipo nós temos ali no museu, né? Isso são bens móveis. E imóvel já são as casas, os sítios arqueológicos, onde às vezes encontram é, esqueletos muito antigos, tudo isso faz parte do patrimônio histórico, né? Aí aqui nós vamos ter ó, que são considerados patrimônio. Tem vários, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Eu peguei alguns só para mostrar. O Cristo Redentor, ele é considerado um patrimônio histórico e uma das 7 maravilhas do mundo. Aqui nós temos dois, ó. A Esfinge de Quinzé, que é esse desenho aqui, ó. E atrás nós temos quem? As pirâmides, né? Então tudo isso aqui é patrimônio histórico, fez parte da nossa história, da cultura. E aqui, ó, esse aqui é em Brasília, é a igreja lá de Brasília, Distrito Federal, também é considerado um patrimônio histórico, né? Então, tudo isso aqui faz parte da nossa cultura, que se a gente não cuidar, não respeitar os antepassados, como que nós vamos ter o futuro, né? Então, isso aqui foi só um pouquinho do conteúdo. Eu vou voltar a falar sobre os patrimônios, tá bom? Então, ó, dúvidas, as professoras estão à disposição. Feito, amores? Só perguntar. E preste atenção, leiam o livro, com bastante atenção nos textinhos lá, que ele explica de uma forma um pouquinho diferente. Beijo!